small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight? Not for fortune and fame, but for saving lives. O programa Reflexão de hoje veio para a Praça Antônio João para conversar com a população. O programa de hoje tem o objetivo de mostrar para a população, para a sociedade, que de fato é possível a população se unir e apresentar medidas, propostas para acabar com a corrupção. A corrupção é o câncer que está matando o Brasil. Nós sabemos que o câncer, ele vai definhando todos os órgãos do corpo humano. Assim também o câncer na política, o câncer no Brasil, ele através de operações como Lava Jato, Petrolão e tantos outros, tem minado todos os recursos que poderiam ser investidos na educação, na saúde, na assistência social. A cada mês nós ouvimos de escândalos de corrupção em Brasília, em alguns estados, em municípios, em câmaras municipais. Então nós queremos agora trazer a conscientização do nosso telespectador, fazendo com que ele possa compreender a necessidade do engajamento, do envolvimento. Não adianta simplesmente ficarmos reclamando, dizendo que a política ela está corrompida, o Brasil está cheio de corruptos. É preciso que nós nos unamos nesse momento, juntamente com aqueles que têm a responsabilidade e estão fazendo algo. A exemplo da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Advocacia Geral da União. Então, é necessário que nós nos unamos com o mesmo propósito, de colhermos essas assinaturas, ajudando o Ministério Público Federal a apresentar 1,5 milhão de assinaturas e, junto com essas assinaturas, um projeto de lei com as 10 medidas que vão contribuir para combater a corrupção. Dentre essas medidas, as que mais se destacam é em relação à questão da punição. Hoje, nesse momento, uma pessoa que comete um crime de corrupção no país, ele vai pegar uma pena de 2 a 4 anos de cadeia. Só que vai demorar de 10, 15, 20 anos até terminar todo o processo. E quando terminar o processo e ele for julgado de 4 anos, então a pena já prescreveu. Ou então ele vai pagar isso em cestas básicas. Essa frouxidão na legislação incentiva pessoas de mau caráter a se tornarem corruptas. Com uma legislação mais séria, vigorosa, combativa, mostrando que o crime de corrupção ele vai se enquadrar em crimes hediondos, assim como o estupro, assim como outros crimes hediondos, uma pessoa vai pensar 2 vezes em se envolver no esquema de corrupção. Outra coisa que essas medidas estão incentivando é a repatriação desse dinheiro, que muitas vezes é levado para as Ilhas Virgens, para a Suécia, Suíça, e esse dinheiro fica lá. E ele tem uma dificuldade burocrática entre os governos para retornar para o nosso país. Então, o Ministério Público Federal está propondo que uma celeridade na devolução desse dinheiro. Entre outras medidas, a questão de que é necessário que haja uma transparência entre os partidos. Ou seja, quando um partido for pego com a sua sigla envolvida na corrupção, esse partido será responsabilizado, o que não acontece hoje. Então os partidos, através das suas siglas, quando um político, membro desse partido, se envolve com a corrupção, o partido sai ileso e continua agindo na ilegalidade. E muitas vezes a sigla partidária ou o partido é o principal responsável para que os seus políticos que compõem aquela sigla estejam envolvidos naquele esquema. Então nós queremos a sua ajuda, queremos o seu apoio e vamos apresentar agora algumas pessoas que passaram aqui pela Praça Antônio João, que deram a sua parcela de contribuição, que deixaram aqui a sua assinatura e que estão conclamando para que você faça o mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos voltar com a apresentação das pessoas que deram a parcela de contribuição e que assinaram aqui as 10 medidas de combate à corrupção propostas pelo Ministério Público Federal. Voltamos em seguida. The American dream for a small fee. Price of
in my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream? Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. Boy, when they told me what you gonna be, and it sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream? É muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso Nacional. O projeto de iniciativa popular tem que atingir 1,5 milhão de assinaturas. Apoie essa ideia. Estamos no programa Reflexão de hoje, aqui na Praça Antônio João, justamente acompanhando as assinaturas, coleta de assinaturas em favor das 10 medidas propostas pelo Ministério Público Federal que combatem a corrupção. Eu estou aqui com o André. André, é um prazer conversar com você. Na sua visão, o Brasil hoje é um país que tem como problema a corrupção? Claro que sim, né? Tem problema com a corrupção. Mas também nós temos hoje assim uma voz que pode atingir, né? Buscar mudanças, né? Eu acredito nisso. Apesar de hoje estar escancarada a corrupção, nós temos como, pelo menos, buscar mudar isso, né? Nós vivemos num estado de direito, né? Democrático, né? Que nós temos assim, todas as pessoas, todo cidadão, independente de qual classe, né? Tiver consciência de falar assim, poxa vida, eu tenho que dar um jeito nesse país de alguma forma. Eu não posso fechar meus braços e falar assim, não, deixa outras pessoas resolver isso, né? Se cada pessoa vir a assinar uma proposta de emenda parlamentar, buscar algum projeto de lei que possa melhorar o país, já é uma grande mudança, né? Apesar de estar tendo essa corrupção toda, que todo mundo está insatisfeito, atinge o lado econômico, atinge o lado social, nós temos como mudar isso aí, né? Muito bem. Dentro dessas medidas está a questão de leis mais severas, uma vez que a lei hoje prevê prisão de 2 a 4 anos. E a proposta de se tornar o crime de corrupção um crime hediondo, que pode pegar de 30 a 60 anos de cadeia. Você acredita que esse tipo de legislação vai inibir a corrupção? Olha, se conseguir ser aprovado, né, eu acredito que vai inibir, sim.
porque toda essa corrupção aí que a gente vê depois que eu tenho consciência, depois da Constituição de 88, a gente vê muitas penas brandas, assim, muitos políticos que foram esquecidos e fizeram crimes que a gente pode chamar hediondos, né, contra a população. E hoje o que está acontecendo, a gente pode ver que é um crime severo que está acontecendo, porque a credibilidade do país lá fora está horrível. A gente fica à mercê desse fluxo global de dinheiro, o dinheiro está saindo do país, a confiança, isso que está acontecendo com o nosso país, a confiança lá fora está péssima. E também aqui dentro as pessoas não estão acreditando mais na política, né? Então a gente está querendo assim, que órgãos como o Ministério Público façam alguma coisa, né, que efetiva mesmo, né, que mude, né, que possa trazer assim uma força, falar assim, olha, a pessoa vai fazer alguma coisa errada, ela pensa, né, fala, não, eu posso cair num crime, né, hediondo, de corrupção, né. André, muito obrigado. Eu vi que você já assinou ali nas 10 medidas e agora eu quero pedir para que você convide a pessoa que está assistindo o programa para que ele venha também até a Praça Antônio João até o final desse mês de agosto, quando estaremos colhendo as assinaturas. Olha, pessoal, vem à praça aqui, não custa nada assinar, fazer uma assinatura. Todo mundo tem uma voz, e se cada um aqui, a gente vai ter um grito muito grande se todo mundo assinar isso aí. Cada pessoa tem que vir aqui e assinar essa proposta que é muito importante para o nosso país. A sua ajuda é muito importante para levar as propostas de alteração legislativa ao Congresso. Continuamos na Praça Antônio João, acompanhando as pessoas que estão assinando aqui na lista de apoiamento ao Ministério Público Federal das 10 medidas contra a corrupção. Estamos aqui com a dona Márcia Regina. Eu vi que a senhora passou ali, assinou. Qual é a sua visão sobre o quadro no momento que se encontra o nosso país? Qual é a sua visão acerca da corrupção no Brasil? Eu acredito que o nosso país hoje, ele deva ser, vamos dizer assim, revivido, assim, com garra, com força, com coragem para trabalhar, não para roubar. Chega, nós estamos precisando, o brasileiro, todo ser humano, eu quero um país melhor para o meu neto, para os meus filhos. Eu quero ter saúde, eu quero ter segurança, eu quero que seja respeitado os meus direitos, assim como os nossos deveres nós cumprimos, nós também queremos ver os nossos direitos ser respeitados. E num país onde a corrupção cobre todos os meios, praticamente todos os meios, como fica a família? Como fica a família? Então, nós precisamos de uma revisão em tudo. Queremos um país melhor, sim, sem violência, com muito amor, com muito respeito, porque feliz é a nação cujo Deus, ele é o Senhor, e o Senhor tem que ser o Senhor dessa nossa nação. Nós temos que fazer tudo às claras, porque Deus, ele é luz, então nós temos que fazer tudo na luz, tudo com transparência. Nós gostaríamos que a senhora convidasse a população que está em casa para que venha até o final de agosto e assine aqui essa lista de apoiamento. Olha aí, nosso povo brasileiro, nosso povo douradense, nossa cidade, nós vamos se unir, porque de mãos dadas, juntos, a gente consegue, porque onde 2 ou 3 estiver reunidos, eu acredito que eles não são tão surdos assim, né? Então acho que a gente tem que se unir. Então vem pra cá, vem assinar, vamos melhorar o nosso país, vamos procurar um país melhor para os nossos netos, para os nossos filhos, um país com dignidade, um país com respeito, não um país do carnaval, não um país onde lá fora está sendo rechaçado. Nosso país é lindo, é cheio de maravilhas, nosso país tem maravilhas mil. Nós somos um país rico. O que está acontecendo com o nosso amado Brasil, né? Porque por enquanto, gente, está dando vergonha cantar o hino nacional, e eu quero cantar ele com garbo, e quero que meu neto cante ele com garbo, com muito respeito, muito amor pela pátria que ele nasceu. Apoie essa ideia. Saiba mais em www.10medidas. O programa Reflexão de hoje continua aqui na Praça Antônio João, conversando com as pessoas que estão passando e assinando a lista de apoiamento das 10 medidas contra a corrupção. E eu estou aqui com a dona Zaira.
E eu gostaria de saber, dona Zaira, se a senhora, acompanhando as notícias, as informações no rádio, na televisão, nos jornais, a senhora acredita que a corrupção é o maior responsável para o país estar nessa situação? Com certeza, com todos os acontecimentos que tá sendo divulgado pela imprensa e com as dificuldades das pessoas ultimamente em encontrar atendimento médico, a saúde, a escola, a educação e mesmo o trabalho. Tá sendo diminuído cada dia mais as vagas de trabalho porque parece que a condição financeira do Brasil sumiu, que nós entramos meio que um colapso econômico e essa corrupção atingiu em cheio a população brasileira. A senhora acredita que esta operação que está sendo muito apresentada para a sociedade, no caso a Lava Jato, ela vai mudar esse quadro social? As pessoas estão acordando, estão querendo se unir para ajudar a combater esse mal no país? Pode ajudar, sim, bastante. Mas também os políticos que são eleitos também têm que ter a consciência, quando eles chegam lá, eles têm que lembrar que vários brasileiros votaram neles. Eles têm que ter a consciência que quando assumem um cargo público, tem que ter o dever cumprido também. Muito bem, dona Zaira, está dando um recado aqui para os políticos que, ao serem eleitos, têm a responsabilidade de zelar pelo patrimônio público e de serem bons mordomos e executar justamente aquilo que eles foram eleitos para fazer. Dona Zaira, eu queria que a senhora fizesse agora um convite para as pessoas que estão assistindo, para que elas possam vir até o final de agosto aqui na Praça Antônio João e também fazer a sua parte assinando essa lista juntamente com todas as demais pessoas. Nesse momento eu convido todos os moradores de Dourados e região, quando se conduzirem ao centro de Dourados, venham à praça, a aumentar essa assinatura para eles conseguirem as assinaturas suficientes para mandar lá para o Congresso, para que tudo isso seja visto, que a população está sofrendo e precisa de medidas que possam melhorar a situação de todo brasileiro. São propostas como penas mais severas, devolução do dinheiro desviado e uma justiça mais eficiente. As 10 medidas podem virar lei com a sua assinatura. Continuamos na Praça Antônio João, entrevistando as pessoas que estão assinando aqui a lista de apoiamento das 10 medidas contra a corrupção proposta pelo Ministério Público Federal. Luiz Carlos, eu vi que você estava assinando ali a lista de apoiamento e eu gostaria de saber o que é que te moveu para vir a assinar essa lista. Eu fiquei sabendo da lista na internet através de um rapaz que faz ele faz um tipo de programa contra a corrupção também, chama Canal do Otário no YouTube. Ele faz várias denúncias, não só contra a corrupção dentro da política, mas também contra empresas que fazem propaganda enganosa, né? E eu vi lá essa lista, eu vi que algumas pessoas estavam se movimentando para recolher assinaturas, e eu inclusive pensei em me movimentar para começar a recolher de outras pessoas. Mas eu me surpreendi vendo na praça esse local aqui, que já estava preparado para isso, né? Então eu vim assinar, vim fazer minha parte, e eu acho que eu concordo com as 10 medidas, eu li elas todas, eu vi no site mais detalhes sobre elas, e eu acho que as pessoas devem vir apoiar porque vai fazer muita diferença no país. Luiz Carlos, é muito importante que a juventude tenha essa consciência crítica e ajude a mover as pessoas. Então eu gostaria que você fizesse aqui esse chamamento, convocasse as pessoas para virem para a praça, porque nós temos até o final de agosto, dia 2 de setembro, estaremos entregando essa lista no Ministério Público Federal. Certo. Ninguém gosta de corrupção, todo mundo reclama, todo mundo enche a boca para reclamar, e na hora de fazer alguma coisa, a maioria das pessoas não sabe como proceder, né? E dessa vez nós temos algo claro para seguir. Essas 10 propostas, elas são claras, elas são benéficas e não é difícil de participar, né? Basta que você venha na praça, que você assine, faça a sua parte, que com o número certo de assinaturas a gente consegue colocar essa proposta para funcionar, certo? Então eu convido vocês aí que estiverem me assistindo a fazer isso. É muito rápido, muito simples e vai ajudar todo o país, e não só vocês. Saiba mais em www.10medidas.mpf.mt.br. Estamos aqui com o nosso amigo, encontramos aqui o Sebastião Pérez, amigo já de longa data, conhecemos aqui em Dourados. Hoje, meu amigo,
a situação que se encontra o nosso país, aquela visão de que a Operação Lava Jato tem apresentado tantos nomes e tantos problemas, o senhor pode identificar a corrupção como um grande mal no nosso país? Sem dúvida. Coisa terrível, né? Está corroendo todo o que o povo consegue, o pouquinho que as pessoas conseguem, vai corroendo, porque o pessoal paga imposto. A corrupção toma, o Brasil fica sem esse recurso. Ô Pérez, segundo os dados econômicos, um brasileiro trabalha 5 meses só para pagar impostos. Tanto é que lá em São Paulo tem o impostômetro, que vai medindo o quanto que o Brasil está arrecadando a cada ano. Você acredita que se nós conseguirmos diminuir essa onda de corrupção no país, nós teremos uma melhoria na condição de vida, na saúde, na educação, na assistência social do nosso país? É provável, né? Vai melhorar, sem dúvida, porque a corrupção consome o que devia vir em benefício do povo, a corrupção tira tudo. Nós sabemos também pelos sites, pelas informações, num ranking de honestidade, que os países que estão no topo do ranking de honestidade são os países mais desenvolvidos, como a Finlândia, a Austrália, a Suíça. São países com baixo índice de corrupção e com um alto índice de desenvolvimento humano. O Brasil ocupa a 69ª posição no ranking de honestidade. E países que ocupam as últimas posições são Coreia do Norte, Afeganistão, Haiti, aonde a corrupção é muito grande e aonde o índice de desenvolvimento humano é perverso. Então isso mostra que nós podemos melhorar no combate à corrupção e melhorar inclusive a qualidade de vida dos nossos irmãos brasileiros. É verdade. Combatendo a corrupção, sem dúvida, todo brasileiro vai ser mais feliz. The American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about Solar Arquitetura e Engenharia atua no segmento de incorporação residencial, construção civil, projetos e sistemas executivos de lajes e fundações. Com mais de 2 décadas de atuação, é uma das empresas mais tradicionais que ajudam a construir Dourados, mantendo o compromisso permanente com qualidade, transparência e respeito aos funcionários, fornecedores e clientes. A Solar conta com equipe própria e bem treinada para atender às necessidades da sua obra. É a melhor opção em lajes pré-fabricadas e sistemas executivos em fundações tipo Strauss e escavadas, com equipamentos próprios e suporte técnico, garantindo a qualidade da execução. A Solar está localizada na Rua Monte Alegre, número 2115. Solar Arquitetura e Engenharia, tradição e pioneirismo em Dourados. A Camapi Motores já está há 14 anos no mercado, oferecendo serviços de injeção eletrônica, reparação automotivas, autoelétrica, manutenção de freios, suspensão, retífica de motor, câmbio e direção hidráulica. Camapi, sua representante exclusiva da Bosch Car Service em Dourados, oferecendo também serviços de mecânica, acessórios e peças em geral. A Camapi Motores conta com profissionais capacitados que garantem o seu atendimento e conforto. A Camapi fica na Rua Rael Bonfacker, 486. Mais informações, 3425-5113. Qualidade e garantia é o que você procura? Então venha para a Camapi Motores. Paladar Restaurante. No almoço, buffet variado, com churrasco de domingo a sexta. Aos sábados, feijoada completa. Paladar Restaurante, Avenida Presidente Vargas 725, fone 3411-8811. The boy when they told me what you gonna be and they sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream? Estamos com o nosso programa Reflexão de hoje tratando o assunto das 10 medidas contra a corrupção, uma iniciativa do Ministério Público Federal. Estou aqui com Dom Redovino Rizardo, que é o bispo da Diocese de Dourados. Dom Redovino, é um prazer ter o senhor falando no programa Reflexão.
Aliás, o prazer é meu, até é um motivo de esperança estar aqui hoje participando aqui na nossa cidade de Dourados desta iniciativa. Nós amamos o nosso país e porque amamos o país queremos que realmente todas as pessoas que aqui moram, elas sejam beneficiadas com essas riquezas imensas que Deus colocou no nosso país. Ao passo que a corrupção, que é o grande mal que nós estamos vivendo agora, infelizmente, está empobrecendo não apenas as riquezas materiais, mas até mesmo às vezes as riquezas espirituais da pessoa, que começam a perder a esperança e achar que é natural, que é normal o fato de haver corrupção em toda parte. Então eu dou realmente meus parabéns ao Ministério Público Federal, e até eu fico contente porque a maioria deles são pessoas jovens, né? Pessoas que acreditam que pode haver uma mudança. Nesse sentido, e depois, além do mais, também como cristão, o cristão é aquele que deseja que o mundo seja como Deus pensa. E Deus quer um mundo como de filhos amados por Ele, em que os valores humanos, como a fraternidade, a solidariedade, prevaleçam sobre os contravalores que, às vezes, a corrupção, o pecado causa na sociedade. O senhor já acompanhou outras medidas ou outras coletas de assinaturas de apoiamento a movimentos, e o senhor pôde ver que realmente não é tão fácil conseguir esse número expressivo de 1.500.000 assinaturas. Como bispo diocesano de Dourados, falando à comunidade católica, qual é a sua palavra de incentivo, de ânimo, para que as pessoas possam dar a sua contribuição e procurar os locais para poderem assinar essa petição? Realmente, quando nós temos em mão um instrumento como este para melhorar o nosso país, não podemos ficar de braços cruzados, porque a própria fé, São Tiago lembra, se ela não se transforma em obras, a nossa fé devagarzinho morre, mingua, fica fraca. Então, porque ser cristão significa, sim, olhar para Deus, mas em Deus descobrir o projeto dele sobre o Brasil, sobre a humanidade. Então dizer, eu não me interesso porque tenho outras coisas para pensar, significa neste momento esquecer uma das, eu diria, dos deveres, das obrigações principais de um cristão, que é de ser fermento de renovação na sociedade, até mesmo porque Deus não é que vem Ele solucionar os problemas, Ele soluciona através da boa vontade, da colaboração, do sim de cada pessoa. E é bonito nós sermos aqueles instrumentos de Deus para o bem do país, a quem tanto queremos bem. O Papa Francisco esteve no Brasil e visitou vários países da América Latina, e ele tem uma mensagem assim muito direta acerca da corrupção, acerca dos perigos, dos malefícios, e a palavra dele ela traz um alento e ao mesmo tempo esse comissionamento aos cristãos. O senhor poderia, nesse momento aqui, através da fala do Padre Francisco, convocar a comunidade para esse apoiamento? Sem dúvida, porque o Papa Francisco é o primeiro Papa latino-americano, então que viveu e sofreu na carne tudo aquilo que nós latino-americanos também sofremos no nosso dia a dia. Então para ele, como também para nós, realmente a fé não deve se resumir ao templo. O templo é onde nós nos encontramos, fortalecemos a fé, vivemos aquele momento bonito de intimidade com Deus, para depois sairmos pelo mundo para levar esta luz de Deus, esta força de Deus. Então o Papa Francisco tem essa novidade na vida dele, que ele pensa e acredita que a missão principal do leigo cristão é exatamente ser uma força viva dentro da sociedade. Falando assim, por exemplo, na Igreja Católica, não é tanto a missão minha, do bispo, do padre, mas é a missão do leigo, aquela pessoa que está envolvida, que trabalha na sociedade, que atua, que tem essa missão bela de transformar o mundo. E agora chegou o momento, essa iniciativa do Ministério Público Federal de trabalharmos
mesmo que não consigamos todos os objetivos, porque é impossível, mas algo pode ser feito. E de fato, de grão em grão, ou de gota em gota, podemos alcançar muita coisa. Eu quero agradecer a sua participação e, ao mesmo tempo, nós nos colocamos no canal, na TV Grandourados, no programa Reflexão, à disposição do senhor. Muito obrigado. O programa Reflexão de hoje, ele trata sobre as 10 medidas contra a corrupção. É um prazer, Idenor Machado, tê-lo falando aqui no programa Reflexão. E eu gostaria, inicialmente, de dar as boas-vindas a você como presidente da Câmara Municipal de Dourados e sabendo da sua atuação, da sua participação contra todo tipo de corrupção. Quero cumprimentar teus telespectadores e dizer, como vereador, como agente político, como agente público e com a responsabilidade de administrar a Câmara Municipal, nós temos que apoiar essa medida. É uma reflexão pertinente. Nós apoiamos o Ministério Público na coleta de assinatura para transformar em lei a lei anticorrupção, mas ainda sobrou perna para fora. Ainda tem que recolher essas pernas e temos que dar condições para que todos os órgãos, todos os mecanismos possam realmente ser um pouco mais severo, ter condições severas de punir a corrupção no país. Eu tenho uma avaliação comigo, esse país ou endireita agora, eu não sei se vai endireitar mais para frente. Eu acredito que é uma obrigação nossa apoiar essa medida, coletar as assinaturas, transformar em lei, para que realmente haja um controle, para um pouco essa corrupção. Porque essa corrupção, o senhor sabe, traz problemas para o menos favorecido. Pouca gente ganha e muita gente deixa de ser atendido com a falta desses recursos que volta a chegar lá na ponta para as pessoas. Idenor, a Polícia Federal tem feito a sua parte, a Advocacia Geral da União esteve na Câmara de Vereadores também falando que tem feito a sua parte, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, a Câmara de Vereadores também está nesse apoiamento. Então eu gostaria de ter agora, nesse momento, você como presidente do Legislativo convocando e convidando toda a nossa população de Dourados para procurar um desses lugares aonde estão sendo colhidas as assinaturas, para que todo cidadão de bem também faça a sua parte e venha e assine, porque nós precisamos de 1.500.000 assinaturas. Isso é importante, você que está nos ouvindo nesse momento, que você não só você vá assinar, como também incentive as pessoas. Ande com o título no bolso, porque precisa do nome do título, de eleitor, e você assina e chama, pega a lista, faça a sua parte também, porque nós lá na Câmara nós vamos fazer a nossa parte. Ali nós vamos deixar todos os funcionários, as pessoas que realmente possam colher a assinatura de quem passa, colocar uma banquinha na porta da Câmara, fazer com que as pessoas realmente se apresente e assine esse importante abaixo-assinado para que a gente possa, e o Congresso, fazer as leis, porque as nossas leis são muito fracas, elas são muito relativas, muita brecha, muita possibilidade de não se virar em nada. Então eu acredito que nós temos que ter uma lei um pouco mais difícil, mais forte, realmente, mas tem que ter a sua participação. Então eu convido você, vá realmente assinar e chame os seus vizinhos, aquelas pessoas que você conhece. Ande com o título de eleitor no bolso agora esses dias, porque a qualquer momento você pode encontrar uma lista e tem que ter esse título de eleitor para colocar o nome nessa lista. Então eu faço chamamento e nós vamos fazer a nossa parte também. Muito obrigado, Idenor. E lembrando que, além do título de eleitor, o outro documento é também o número do CPF que tem que constar ali na lista de apoiamento. Muito obrigado pela sua participação conosco. Muito bem, muito obrigado. O programa Reflexão de hoje conta aqui com a presença e a participação do Romy Barleta, que é um dos líderes dessa comissão, é o presidente que cuida da questão das instalações prisionais da cidade de Dourados. Romy, você é um cidadão que está sempre na vanguarda, está sempre participando de decisões do município, sempre preocupado com várias questões, a ecologia, o meio ambiente, a segurança, a saúde, a educação e agora o chamamento, a convocação para estarmos todos juntos contra a corrupção, assinando aí as 10 medidas que o Ministério Público Federal está lançando em todo o país para a coleta de 1.500.000 assinaturas. Na sua visão, como é que você vê esse movimento liderado pelo MPF? Nós temos lutado em 2008
nós promovemos aqui em Dourados uma campanha ferrenha, que foi a campanha do TSE sobre as eleições limpas, né? Fizemos essa campanha aqui e deu um excelente resultado. Fizemos também aqui o trabalho junto ao Ministério Público Estadual em Dourados contra aquela PEC 37 e fomos vitoriosos, porque a PEC 37 foi rechaçada. Então o Ministério Público continua nas investigações, ainda bem para a sociedade e para o país. E o Ministério Público Federal agora, com essa atuação implacável contra a corrupção, a exemplo do próprio juiz paranaense Sérgio Moro, que nós temos que dar todo o suporte para que a justiça realmente seja feita e a corrupção seja banida. Essa atuação do Ministério Público Federal a nível de Brasil, eu acho que veio numa das melhores horas, porque agora temos a mídia, temos as pessoas totalmente insatisfeitas com a corrupção, não suportam mais as falsas promessas e nem o enriquecimento e o deboche que esses ladrões de dinheiro público, os aproveitadores da sociedade, do suor dos trabalhadores, que achatam seus salários para manter ladrões roubando o caixa público. Porque o caixa público é um cofre que não cabe em navios, não cabe em aviões de carga intercontinentais. Tem muito dinheiro. E esse povo tem que ser punido exemplarmente. E as leis ainda são muito brandas e são muito fracas e as pessoas ainda, e a justiça tem que manter-se amparada na lei para julgá-los e condená-los. Mas realmente é muito louvável essa situação e espero que cada brasileiro que tenha o conhecimento e possa ter acesso à lista de assinatura, que fique a lide desse manifesto do Ministério Público Federal, porque a sociedade não pode conviver com ladrões de dinheiro público. Ô Romem, segundo informações do Dr. Deltan Dallagnol, que é um procurador do Ministério Público Federal e tem ajudado o Sérgio Moro nessas investigações. Ele afirma que cerca de 200 bilhões de reais por ano são desviados dos cofres públicos para a corrupção. Dinheiro que deveria ser direcionado para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, enfim, para a população. Então, nesse momento, nós temos essa oportunidade de convocar os douradenses e darmos uma lição de cidadania. E eu quero justamente pedir que você faça esse chamamento, essa convocação, esse convite aos nossos telespectadores, para que eles possam não somente assinar, mas liderar nos seus ambientes ou mesmo nas suas empresas e assim termos uma maior coleta de assinaturas possível. Sim, vamos então nos colocar à disposição para colocar pontos, de assinatura em diversos pontos da cidade. Me coloco à tua disposição, que eu sei que o senhor liderou este movimento já na praça aqui, Antônio João, coletando assinaturas, e fui lá e assinei. Então não assino também pela segunda vez, porque já assinei lá. E vamos desenvolver essa campanha. E eu tenho amigos, empresários e cidadãos de bem que também se colocam à disposição para pegar essas listas e conquistar cada assinatura. E aos douradenses, o meu pedido é para que realmente usem a vassoura para varrer os corruptos e usem a caneta para colocá-los na cadeia. A hora é de usar a caneta para fazer essa assinatura a favor do Ministério Público Federal, que precisa de 1.500.000 assinaturas para que esse projeto seja encaminhado. Eu conto com cada douradense, com cada cidadão de bem, com cada amigo, para entrar nessa cruzada e nos ajudarmos. Muito obrigado, Romem, pela sua participação. Obrigado, senhor, por ter tido a iniciativa e realmente levar essa campanha adiante e que realmente terá muito sucesso. Vou fazer de forma bem didática e breve a apresentação do que consistem essas 10 medidas contra a corrupção e a forma como ela foi concebida. Inicialmente, os procuradores que atuavam na Operação Lava Jato, eles deram conta de uma dificuldade natural que enfrentariam, pois tinham a plena convicção, e têm ainda, de que a Operação Lava Jato ela não é um divisor de águas na história do Brasil. Infelizmente, sabemos que escândalos de corrupção continuarão a existir, nem todas as investigações serão tão bem conduzidas e nem tantas vezes teremos provas tão robustas justamente para dar início à persecução criminal. Nem sempre teremos bons juízes como Sérgio Moro, nem sempre teremos uma equipe refinada do Ministério Público Federal e a equipe tão preparada da Polícia Federal. Nem sempre os tribunais manterão decisões favoráveis às investigações. Nem sempre a população vai se revoltar.
Existe um receio de que, passada toda a etapa da Operação Lava Jato, escândalos de corrupção voltem a acontecer. É um prazer para nós aqui de Dourados, do programa Reflexão, da nossa televisão Gran Dourados, receber Dr. Silvio Petengil Neto na nossa cidade para falar acerca desse lançamento da campanha, lançamento oficial da campanha em Dourados. Estivemos juntos em Campo Grande, num dos eventos, onde o Dr. Deltan pôde expor para os presentes, e eu gostaria agora que o Dr. Silvio pudesse trazer para nós, em linhas gerais, de forma resumida, o que se trata de fato a campanha do Ministério Público Federal 10 medidas contra a corrupção. Perfeito. Boa tarde aos telespectadores. A campanha 10 medidas contra a corrupção, ela condensa medidas legais que o Ministério Público entende devam ser aprovadas pelo Congresso Nacional, justamente para aprimorar a legislação brasileira no que concerne ao combate a essa modalidade criminosa. É sabido que nossa lei contém inúmeras brechas que têm servido à impunidade. E na prática diária conseguimos detectar alguns principais pontos, principais obstáculos para a aplicação efetiva da lei, e buscamos o apoio da sociedade. A nossa meta é obter a coleta de assinaturas para dar início a projetos de lei de iniciativa popular. É que no nosso sistema constitucional o povo unido também pode levar ao parlamento as suas reivindicações na via de projetos de lei. Para isso é necessário que tenhamos o apoiamento de 1,5 milhão de brasileiros, dividido em 5 estados da federação. E a nossa meta é, até o começo de setembro, até a Semana da Pátria, conseguir dar entrada nesses projetos de iniciativa popular. O que eu gostaria de frisar é que essa não é uma campanha própria do Ministério Público, essa é uma interlocução do Ministério Público com a sociedade, é um reclamo da sociedade, e o que nós estamos fazendo é apenas trazer algumas pautas que nós, na vivência diária, podemos detectar como sendo os grandes entraves à aplicação efetiva da lei. Dr. Silvio, só valerão assinaturas de 5 estados ou valerão as assinaturas de todos os estados do Brasil? Não, valerão assinaturas de todos os estados da federação. É que a Constituição exige, além de 1% do eleitorado nacional, exige também que parte desse eleitorado esteja disperso em pelo menos 5 unidades federativas, para que não se tenha um projeto de iniciativa popular que condense apenas o interesse de um estado contra toda a federação. Qual a expectativa do número de assinaturas em Mato Grosso do Sul? Nós não conseguimos ainda estimar o número de assinaturas no Mato Grosso do Sul. O fato é que é exigido um mínimo de 0,3% do eleitorado, o que no Mato Grosso do Sul é um número inferior a 10 mil assinaturas, e creio que nós conseguiremos esse número. Das 10 medidas contra a corrupção, quais são as 2 ou 3 medidas que têm um caráter de urgência, que já tem inclusive uma boa aceitação da população, um reclame da população? Eu diria que as 10. Eu não teria como listar 2 ou 3 porque elas se complementam. Há medidas que visam resultados no curto prazo e medidas que atendem a resultados mais distantes. A primeira delas, que prevê incremento de ações de transparência e educação contra a corrupção, é inegavelmente uma medida relevantíssima, justamente para alterar a cultura que ainda impera em alguns locais de corrupção e impunidade. Só que essa medida ela é uma medida de longo prazo. Existem medidas de longo, médio e curto prazo, e todas são igualmente importantes. Dr. Silvio, nós gostaríamos de ter aqui a sua fala convidando a população douradense a se envolver, seja assinando, seja liderando, mas fica aqui o seu momento de convocação. Nós convocamos todas as pessoas aqui da região de Dourados, das cidades vizinhas, para que
tomem conhecimento de quais são essas 10 medidas, conversem com seus vizinhos, seus familiares, seus amigos, percebam a necessidade concreta de alteração da nossa lei e, se possível, que apoiem essa medida, coletem as assinaturas, busquem nas suas associações de bairro, nas suas igrejas, nas suas escolas, junto aos seus colegas de trabalho, pois isso poderá alterar realmente o quadro que hoje não é nada tranquilizador. Muito obrigado, doutor Silvio. Sucesso para todos nós, para conseguirmos essas assinaturas, tanto em Mato Grosso do Sul como em todo o nosso país. Contamos com o apoio de todos e nós vamos passar agora a apresentação das propostas. Obrigado. Somente se nega a praticar ato de corrupção aquela pessoa que tem valores, aquela pessoa que tem princípios, aquela pessoa que tem uma barreira ética, aquela pessoa que sabe que a corrupção é algo errado e que não deve ser praticado. Por quê? Porque a nossa legislação hoje, ela não serve de forma alguma como um freio intimidativo à corrupção. When they told me what you gonna be, and it sold me the American dream for a small fee. Price of my life and my own dreams. What about a dream where the kingdom come? Peace on earth and His will be done. What about a dream where the people fight